São José Maria, quando fala a nós que devemos entrar no Evangelho, parte está neste sentido de estar na cena e ver aquilo que nos toca. E um pouco da liturgia hoje nos impele, em particular, neste momento, onde o Senhor nos chama a esta mudança, já no influxo daquilo que ontem celebrávamos, o Senhor que nos convida à alegria, o Senhor que nos chama a este alegrarmos nele, também nós devemos saber entrar e nos deixar tocar este ato de transformação. O Senhor está no templo, como por tantas e tantas vezes esteve. Aquele templo suntuoso, que já tinha sido reconstruído, com todos aqueles detalhes em ouro, prata, pedras preciosas, madeira, tudo esculpido, tudo num sentido de beleza e esplendor para anunciar a Deus. E ali ensinava. Ali aquele povo se reunia para estar com o Senhor, para ouvir o que ele falava. Como ele dirá depois, não escondi-me em nenhum momento, estive convosco também no templo, nas sinagogas. E diante daquele ensinamento, diante daquilo que o Senhor apresentava, aqueles que se sentiam as grandes autoridades, os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, eles chegam para ele e começam a questioná-lo. Olha, você está falando desse jeito, com essa pompa, mas quem te deu essa autoridade? Quem te fez fazer isso? Como é que você fala dessa forma? Como é que você, de certa forma, nos acusa? Mostra isso ou aquilo, aponta o que é certo, o que é errado. Tem este sentido de esmiuçar a lei, nesse sentido com que está falando. Quem te deu essa autoridade? Qual foi o rabino que te ensinou? Em que escola você se formou? O que você é? Nosso Senhor, então, se volta para eles mesmos e fala: querem saber? Eu digo. Mas antes eu quero que vocês reconheçam e me digam. Darei a resposta mediante o que me disserem. O batismo de João. O batismo de João, sabemos, não é o batismo cristão. É um batismo de prefiguração, de anúncio, que depois será pego e planificado. O Senhor pegará um pouco daquilo que o próprio João fazia, que aquele grupo, o qual também apresenta-se João pertencendo, fazia, e colocará algo, um sentido não de mera purificação, mas um sentido onde concretiza-se o perdão dos pecados. Mas ainda assim o Senhor pergunta: e o batismo de João? Vinha de Deus ou veio dos homens? Era algo que era crível? Era algo que era a vontade de Deus? Era algo que o Senhor pedia? Ou era meramente uma invenção que os homens apresentavam? Era apenas algo para mostrar-se? Falando que era de Deus, bom, se era de Deus, os primeiros que deveriam estar à frente e tomar tal batismo eram eles, que eram as autoridades. Eram eles que deviam buscar, eram eles que deviam apontar. Se for dos homens, já apresentava: ele é um charlatão. E aí vem o medo. O medo diante da revolta do povo, porque diante do que João anunciava, diante do modo como falava, diante daquilo que fazia, diante da sua própria vida, olha, ele é um profeta. Nosso Senhor mesmo ontem assegurava: é um profeta, mais que um profeta.
Não se vestia do modo como os profetas se vestiam, em um sentido penitencial de espera. Aquilo que o Senhor pede de nós hoje, esse sentido da expectativa, de preparação para a vinda do Senhor no Natal, mas também para a vinda do Senhor na sua segunda vinda, na sua glória. Tinha toda uma vida, um sentido. Bom, não queremos enfrentar um povo, não queremos ser rechaçados pelo povo, o que já mostrava não ter eles a autoridade, porque se tivesse um povo, acreditaria neles e não em outros. Mas, e dizendo que vinha do céu? Dizendo que vinha do céu, diziam, nós não temos autoridade, porque, bom, se nós somos aqueles que devem falar em nome de Deus, aqueles que salvaguardam a palavra, aquilo que o Senhor apresenta, nós não acreditamos, nós não fizemos, nós não buscamos, então nós somos ainda menos incredíveis. Qualquer uma das respostas denunciava os seus atos. Então, fugiram pela tangente. Não sabemos. Não queriam assumir o seu erro. E nosso Senhor fala, bom, se você não sabe, então por que eu tenho que dizer quem me deu autoridade? Fiquem também vós sem saber. Porque mostra que vocês não reconhecem. Se vocês reconhecem quem deu a autoridade a João a pregar, a anunciar, vocês reconheceriam a minha. Não querendo reconhecer, não adianta eu falar, porque vocês não vão reconhecer. Mas e a nós? Se devemos entrar no Evangelho, devemos também fazer esta expectativa, aquilo que nós dizemos ao texto, aquilo que nós tocamos, aquilo que o Senhor toca na nossa ferida. Pedimos, como no Salmo, que o Senhor nos faça conhecer, trilhar os seus caminhos, seguir por sua estrada. E assim fazemos, quando sabemos estar ali. São José Maria dizia, devemos entrar no Evangelho ao ponto de ao ponto de sentir as pedrinhas da praia. Pois bem, como é que estamos lidando com esta autoridade? Como é que estamos reconhecendo a autoridade do Senhor? Eu assumo isso na minha vida. Eu sei que o Senhor fala a mim, me toca na minha ferida e quer que eu mude, mas eu mudo? Ou permaneço sempre igual? Eu reconheço quem é o Senhor, quem é Jesus Cristo, o que Ele me diz, ou sou como um fariseu que fica questionando? Porque nosso Senhor, Ele falava, e eu me coloco imaginando como ficavam os fariseus, boquiabertos, que diferente deles, Ele suavizava e não colocava um peso enfadonho. No entanto, esse mostrar a verdade, que não era um fardo, algo pesado, que se tornava um jugo quase que destrutivo, ainda assim era algo que comprometia. E Ele mesmo mostrava o seu compromisso vivendo, diferente dos fariseus, dos saduceus, que não faziam. E nós, como estamos vivendo? Estamos abraçando a cruz? Estamos abraçando aquilo que o Senhor nos ensina? Estamos sabendo trilhar o seu caminho? Ou fazemos de modo contrário? Buscamos aquilo que é mais fácil e respondemos, não sei, prefiro fugir, não conhecer, não comprometer a minha vida. É hora de mudar. Hoje, a liturgia nos apresenta, mas também todo este tempo nos chama a esta mudança, a este acercar-nos do Senhor, a este comprometer a nossa vida.
diante dos pequenos empenhos. O empenho na mortificação, o empenho na atenção ao próximo, o empenho diante do empenho na minha vida, de oração, de trabalho, o empenho saber como o Senhor a servir e anunciar. A Virgem Maria, ela nos mostra exatamente isso. Na Anunciação, ela está aberta à vontade de Deus. E não é nem preciso que o Senhor exija que faça coisas. Ela é a primeira, que voluntariamente vai ao serviço. E vai apressadamente para ajudar Isabel, para estender a mão diante daqueles que necessitam na boda de Caná. Ela está sempre atenta. Acorramos a ela para que ela nos ensine a estar de olhos atentos ao que o Senhor nos diz, e que, ouvindo, saibamos também, como ela, guardar em nosso coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,